Diz assim o texto: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te pedimos agora que fale ao coração da tua igreja, fale ao coração de cada vida aqui presente, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se sentar. Irmãos, eu quero pedir a permissão de vocês para falar sobre esse texto no final da mensagem, na conclusão da mensagem. Eu quero pregar aqui hoje falando sobre Pedro, sobre quem foi este homem. Quem foi Pedro? Falando sobre a trajetória deste homem. Pedro, irmãos, ele faz parte da vida de cada um de vocês. Pedro está presente na vida de cada um de nós. A vida de Pedro corre nas veias de cada um de nós. Está na pele de cada um de nós a vida de Pedro. Pedro viveu altos e baixos. Pedro viveu momentos de audácias e momentos também de covardias. Pedro foi um homem cheio de ambiguidades, cheio de altos e baixos. Foi um homem que sofreu quedas, mas foi um homem que foi restaurado. Assim como Jesus restaurou a Pedro, Jesus também, ele pode restaurar você nesta noite. Assim como Pedro foi restaurado, você também pode ser restaurado. Quem foi Pedro? Pedro foi filho de João, irmão de André, era casado, morava em Cafarnaum, nasceu em Betsaida. Pedro foi um dos discípulos de Jesus, foi líder dos apóstolos, tanto durante a vida de Jesus como após a morte de Cristo. Pedro foi um discípulo de destaque, foi um discípulo que fez muitas coisas. E uma grande experiência que Pedro teve, uma das primeiras experiências de Pedro, foi quando eles estavam pescando no lago de Genezaré, e durante toda a noite eles tentaram pescar, e não conseguiram pescar nenhum peixe. E logo pela manhã Jesus, ele vendo uma grande multidão, Jesus chega e ele propositadamente, ele entra no barco de Pedro. E Jesus usa o barco de Pedro e usa como um púlpito e começa a pregar para aquela multidão. E quando Jesus termina de pregar, Jesus chega até Pedro e diz assim: Pedro, lancem as redes para o lado direito. E Pedro então ele disse assim: Senhor, como que vamos lançar? Eu imagino o diálogo de Pedro com Jesus. Jesus, ouvindo Pedro dizer assim: olha, meu Senhor, nós ficamos a noite toda. O Senhor sabe que pescador pesca durante a noite. E de pesca entendo eu, Senhor. Toda noite nós tentamos pescar. O mar não está para peixe. A maré não está para peixe. Mas, irmãos, naquele momento veio uma luz, veio um relampejo de luz na mente de Pedro, e Pedro disse assim: olha, Senhor, nós tentamos a noite toda e não conseguimos pescar nada,
mas através da tua palavra, pela tua palavra, nós lançaremos as redes. E diz a Bíblia, irmãos, que eles lançaram a rede para a direção que Jesus falou, e eles então pegaram tantos peixes que encheram aquele barco, e diz a Bíblia que o barco estava indo a pique de tantos peixes que tinham. E Pedro então, ele aproxima de Jesus, ele fala assim: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas Jesus naquele momento, ele disse assim: olha, Pedro, não temas, eu te farei pescador de homens. Naquele momento, Pedro teve uma experiência profunda com Jesus. E meus irmãos, Pedro foi um homem que ele não esperava os outros discípulos falarem. Pedro, ele já entrava falando. Em Mateus, no capítulo 16, os discípulos estavam com Jesus em Cesareia de Filipe. E então Jesus chega e fala com os discípulos. Cesareia de Filipe estava ao norte de Israel, perto onde nasce o rio Jordão, próximo ao Monte Hermon, na divisa do Líbano. E Jesus então, ele diz assim: olha, o que dizem os homens quem eu sou? E os discípulos começaram a falar: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é o Jeremias, outros ainda dizem que o Senhor é um dos profetas. Concluindo, resumindo, eles não sabiam quem era Jesus. E Jesus então pergunta para os discípulos: e vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro não esperou ninguém. Pedro já entrou na frente falando, e ele disse assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E meus irmãos, naquele momento Jesus falou assim: olha, em verdade eu te digo, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, ou João, que não foi a carne que te revelou. Jesus estava dizendo assim: olha, Pedro, não foi a sua sabedoria, não foi a sua inteligência que te fez revelar quem eu sou, mas o meu Pai que está nos céus, tu revelou essa palavra. E Jesus então, olhando para Pedro, Jesus diz assim: olha, eis que eu te digo que tu és Pedro. Pedro no grego significa fragmento de pedra. Jesus disse assim: olha, você é Pedro, mas sobre esta pedra, Jesus não estava referindo-se a Pedro, Jesus estava referindo-se à pedra, ele que é a pedra. Sobre esta pedra, irmãos, em nenhum texto na Bíblia, em nenhum texto das Escrituras, nenhum texto, nenhuma palavra no hebraico nós vemos a palavra pedra se referindo a homem. Pedro não era pedra, Pedro era Petrus, fragmento de pedra. Jesus estava dizendo: olha, você é Pedro, você é fragmento de pedra, mas sobre esta pedra. A Bíblia, ela tem um trocadilho no grego, onde foi escrito esse texto, que nos ensina algumas coisas muito importantes. Irmãos, nós percebemos Jesus falando que a Pedro assim: olha, você, Pedro, é pedra, mas sobre esta pedra. Olha para você ver como que funciona o pronome. Se Jesus tivesse falado assim: olha, Pedro, sobre essa pedra, você é Pedro, e sobre essa pedra ele estaria referindo-se a Pedro. Mas o texto diz: Pedro, tu és pedra, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra. Quer ver um exemplo? Eu estou com essa Bíblia na minha mão, segurando essa Bíblia, então eu vou dizer esta Bíblia. Mas se eu colocar a Bíblia aqui no púlpito e afastar, aí eu já não posso dizer mais esta Bíblia, eu vou ter que dizer essa Bíblia. E Jesus estava justamente falando isso para Pedro: Pedro, eis que eu te digo que você é um fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, eu sou a pedra, eu sou a rocha, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Glória a Deus! E meus irmãos, Pedro recebeu a revelação de Jesus, a revelação de Deus para falar que Jesus era o Cristo. Mas logo adiante, Pedro agora ele é usado por Satanás. Primeiro ele deixa Deus usá-lo, e agora de repente ele deixa Satanás usá-lo.
Porque Jesus dizia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue à morte. E Pedro disse assim: olha, Senhor, não faça tal coisa. Senhor, tenha compaixão de ti. O Senhor não pode morrer dessa forma, de maneira alguma. O que Jesus falou? Afasta-te, Satanás. Afasta de mim, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás, porque me serve de tropeço. Jesus não disse: afasta de mim, Pedro. Afasta de mim, Satanás, porque Pedro deveria ficar, mas Satanás é que deveria afastar. E Jesus então disse: afasta, Satanás. Pedro fica, mas Satanás afasta. Então, irmãos, Pedro era um homem cheio de altos e baixos. Assim como há muitas pessoas que vivem também cheias de altos e baixos. Pedro, ele se achava melhor do que os outros. Ele disse: Senhor, podem todos escandalizarem, mas eu jamais escandalizarei. Pedro, irmãos, ele tinha uma exagerada confiança em si mesmo. Ele dizia assim: olha, Senhor, eu estou contigo até na prisão, eu estou com o Senhor até a morte. Pedro estava dizendo que ele estava com o Senhor, mas no dia a dia não era assim. No dia a dia não era dessa forma. Nós vamos ver, irmãos, depois desse episódio, lá em Cesareia de Filipe, irmãos, 6 dias depois, Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João, e eles vão para um alto monte. A Bíblia não fala que alto monte é esse, só diz que ele foi para um alto monte. E então eles chegaram nesse alto monte. Estava Jesus, Pedro, Tiago e João. E de repente, irmãos, acontecem alguns milagres ali naquele alto monte. O primeiro milagre que acontece é que aparece uma grande luz resplandecendo sobre Jesus. O segundo milagre é que aparece Moisés e Elias. E meus irmãos, ainda acontece um outro milagre, que é uma grande voz que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Irmãos, naquele momento, Pedro, ele disse assim: Senhor, quer que eu faça uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias? Irmãos, Pedro estava igualando Jesus com Moisés e Elias. Pedro, ele viu a glória do rei, mas ele não estava reconhecendo o rei da glória, porque Jesus, irmãos, ele não é simplesmente um profeta. Jesus não simplesmente representou os profetas, Jesus simplesmente não representou a lei. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é o Senhor do universo. Pedro, naquele momento, ele equiparou Jesus com Moisés e Elias. Mas o nosso Jesus, ele é grandioso. E depois daquele momento ali, irmãos, do Monte da Transfiguração, Jesus então desce. O que eles estavam falando? Diz a Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 31, a Bíblia registra o que Moisés e Elias conversaram com Jesus. Eles falaram com Jesus acerca da partida de Jesus até Jerusalém. E a palavra partida, irmãos, significa saída. Também significa, é o mesmo significado de Êxodo, saída. Jesus estava saindo para ir até Jerusalém, e ele ali em Jerusalém realizaria uma grande obra. Irmãos, a obra de Jesus seria a saída do homem da escravidão do pecado, a saída do homem da escravidão das trevas, e sendo transportado para a luz, que é Jesus. E naquele momento então, Jesus, depois descendo do Monte da Transfiguração, Jesus, ele vai com seus discípulos, e a Bíblia diz que logo após sair do Monte da Transfiguração, acontece um milagre. Um jovem que está possesso, ele é liberto do poder dos demônios. Um jovem que vivia possuído por espírito imundo. E Jesus então, ele repreende aquele espírito. Jesus repreendeu aquele espírito maligno, e diz a Bíblia no versículo 43 do capítulo 9, que todos se maravilhavam ante a majestade de Deus. Irmãos,
Eu quero aqui abrir um parêntese falando sobre o que as pessoas às vezes esperavam de Jesus. As pessoas estavam olhando para Jesus e glorificando a Jesus pelos milagres. Muitos esperavam, como nos dias de hoje, de um Jesus milagreiro, de um Jesus que realiza milagres. Mas, meus irmãos, Jesus ele diz no versículo seguinte, no versículo 45, ele fala assim: olha, fixai os vossos olhos nesta palavra, o Filho do Homem há de ser entregue nas mãos dos homens. Jesus, irmãos, estava dizendo para os discípulos assim, em outras palavras: olha, a multidão está querendo milagres, a multidão está querendo curas, as pessoas estão atrás de mim porque querem receber milagres, mas discípulos, eu vou para a cruz, eu estou indo para a cruz, a minha obra é na cruz, porque lá na cruz eu vou trazer libertação, lá na cruz eu vou perdoar os seus pecados, lá na cruz eu os levarei para os céus. Jesus aponta para a cruz. O nosso Jesus, nós servimos a Ele, não é pelos milagres que Ele realiza, mas pela salvação que Ele nos deu na cruz do Calvário. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É através da cruz de Jesus. E meus irmãos, Pedro estava acompanhando todo esse processo. Jesus, ele está prestes a ser preso. E ele então fala para os seus discípulos: olha, preparai a Páscoa. E quando eles prepararam a Páscoa, prepararam o momento da ceia, durante a Páscoa, os discípulos, eles estavam discutindo, sabe o quê? Quem era o maior no meio deles. E Jesus chega e fala assim: olha, eu vou lavar os pés de vocês. Jesus então, irmãos, ele se prepara para poder lavar os pés dos discípulos. E quando Jesus chega diante de Pedro, Pedro diz assim: olha, Senhor, mas o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus falou assim: olha, Pedro, você não vai entender agora, você não vai compreender, mas eu vou lavar os seus pés. Mas Senhor, ele radicalizou: Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. Jesus falou assim: olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, irmão, parece que ele entendeu tudo errado. Ele falou assim: ah, já que o Senhor vai lavar os meus pés, lava as mãos também, lava a cabeça, lava o corpo todo. Aí, meu filho, Pedro não entendeu nada. Jesus então falou assim: olha, Pedro, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Você já está limpo. Você já está limpo por todas as palavras que eu já te falei. Entendo, irmãos, que Cristo estava trabalhando na mente, no coração de Pedro. Pedro estava sendo trabalhado pelo Senhor Jesus. E tudo que acontece na sua vida também é um processo de Deus, porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na minha vida. Deus trabalhou na vida dos homens que foram no retiro hoje. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus está trabalhando na vida de cada um de nós, porque tudo Deus tem um propósito. E meus irmãos, depois Jesus anunciou quem haveria de o trair. Jesus, naquele momento difícil, próximo de ser agora preso, Jesus ele pega 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e leva os seus discípulos para o Getsemane. E quando chega lá no Getsemane, Jesus ele pede para que eles orem, para que eles velem com ele. E Jesus se retira à parte e ele então começa a se angustiar. Jesus está angustiado e ele ora assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice é esse, irmãos? Este cálice é o cálice da ira de Deus. É o cálice da ira de Deus que deveria vir sobre nós, mas Jesus morreu em nosso lugar, e Ele então aceitou passar por este cálice, por amor a mim e por amor a você. E Jesus então, naquela aflição, Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E Jesus então voltou para os discípulos, eles estavam dormindo. Pedro estava dormindo, Tiago e João estavam dormindo, e Jesus acorda: Pedro, vocês não podem velar nem uma hora comigo, Pedro. Eu estou angustiado até a morte. Orai comigo, vigiai e orai. Jesus voltou pela segunda vez e fez a mesma oração angustiante: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E voltou novamente, os discípulos estavam dormindo, e Jesus despertou: Pedro, ore comigo, Pedro, eu estou angustiado. Jesus estava sozinho naquele momento, irmãos, e voltou pela terceira vez, fez a mesma oração. E quando Jesus, ele volta para os discípulos e diz novamente: vocês estão dormindo. Aí de repente chegam os soldados, irmãos, e Pedro, a Bíblia diz que ele tira a espada, ele desempanha a espada e ele acerta a orelha de Malco. E Jesus fala assim: Pedro, por que você fez isso? Eu poderia rogar ao Pai aqui, e Ele mandaria para mim aqui 72 mil anjos, Ele mandaria para mim aqui 7 legiões de anjos. Por que você está fazendo isso? Jesus estava trabalhando na vida de Pedro, e Jesus é preso, e ele vai diante do Sinédrio. Jesus está preso, e Jesus havia dito: olha, Pedro, tu me negarás. Você está disposto a ser preso por mim, Pedro? Você está disposto a morrer por mim? Eis que eu te digo que você vai me negar. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, irmãos, ele estava autoconfiante, achava que não iria negar o Senhor. E Jesus está ali preso, e Pedro está ali no alpendre em Jerusalém, e ele está sentado, e passa uma criada e fala assim: olha, você é um deles. Eu não conheço esse homem, eu não conheço esse Jesus. Negou uma vez. E ele se levanta, e ele então vai para o pátio. Chegando no pátio, chega uma outra criada e diz assim: olha, você eu conheço, você é um deles, você é discípulo dele. E aí agora ele nega Jesus com juramento: olha, eu não conheço, eu juro que eu não conheço esse homem. E meus irmãos, Pedro então ele vai andando, de repente um soldado fala assim: olha, você é um deles. Você fala igual o Galileu, a tua voz, o teu sotaque te condena. Ele falou assim: eu não conheço. 3 vezes. Quando ele negou a terceira vez, o galo cantou. O galo cantou, e Pedro então, a sua consciência foi tocada. O galo cantou na sua consciência. Soou, ecoou nos seus ouvidos da consciência. Ele havia negado o Senhor. Havia negado a Jesus. E, irmãos, a Bíblia diz que ele olhou para Jesus, ele deu para ver Jesus. O olhar de Jesus para Pedro fez com que Pedro chorasse amargamente. Pedro chorou amargamente pelos seus pecados. E nós também precisamos, irmãos, chorar pelos nossos pecados. Precisamos chorar arrependidos pelos nossos pecados. Irmãos, quantos de nós às vezes fazemos coisas e não choramos, e não lamentamos? A Bíblia diz que Pedro chutava as pedras dos olivais, ele chutava indignado e chorava amargamente. Irmãos, as lágrimas de Pedro eram lágrimas de arrependimento. Jesus estava fazendo a obra ali na vida de Pedro. Mas Pedro, irmãos, ele abandonou o Senhor. Assim como muitos hoje abandonam ao Senhor. Jesus, ele estava angustiado no Getsemane, mas você vai ler na Bíblia que depois do Getsemane, Jesus não estava mais angustiado. Jesus precisava dos discípulos para orarem por ele, porque a angústia dele era ali no Getsemane. Mas depois, quando Jesus é preso no Sinédrio, quando Jesus ele é espancado, ele é açoitado pelos soldados, quando Jesus está indo ao alto do Gólgota, Jesus não está mais angustiado. As mulheres estão chorando, e Jesus fala assim: por que vocês estão chorando? Chorem por vós e por vossos filhos. Jesus não estava mais angustiado. Mas Pedro não estava ali. Quando Jesus estava carregando a cruz, Pedro não estava presente para ajudar a Jesus. Foi um outro Simão que teve que carregar a cruz para Jesus quando ele não aguentou.
Quando Jesus estava lá crucificado, Pedro não estava presente. Quando Jesus morreu, 3 horas da tarde, Pedro não estava presente. Irmãos, quando Jesus então morreu, quando foi no fim da tarde, Pedro não estava presente para fazer um sepultamento digno de Jesus. Foi necessário 2 homens doutores da lei, 2 homens do Sinédrio, para poder enterrar a Jesus: José de Arimateia e Nicodemos. E Pedro não estava presente. Quando Jesus ressuscitou, Pedro não estava ali. Quando eles chegaram, as mulheres chegaram, o sepulcro estava aberto. Pedro não estava presente. As mulheres perguntaram: olha, onde está o Senhor? A pedra está removida. Aí um anjo disse assim: olha, a pedra foi removida. Quem que vocês estão buscando? Jesus? Jesus não está mais aqui, porque Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Mas ide aos galileus, ide a Galileia, e avisai aos irmãos e a Pedro, que o Senhor aparecerá para eles. Irmãos, por que a menção? Por que o Senhor mandou falar os irmãos e a Pedro? Era necessário. Porque citou o nome de Pedro? Porque Jesus tinha, irmãos, um tratamento sério para com Pedro. Porque Jesus precisava acertar as contas com Pedro, porque Jesus precisava acertar as contas, porque, irmão, quando Deus tem um propósito na vida do homem, Ele vai onde o homem estiver. Onde você estiver, Deus vai lá e te pega. Onde você estiver, não tem jeito de fugir do chamado, não tem jeito de fugir do que Deus traçou para a tua vida. A Bíblia diz: tu me cercas por diante e por detrás. Sim, até mesmo antes de eu falar, tu já sabes as palavras que eu vou falar. Tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu deitar, tu conheces o meu levantar. Não tem jeito de fugir da tua presença. Onde você for, Jesus vai atrás de você. Aleluia, glória a Deus. E meus irmãos, Pedro estava em Jerusalém, mas ele precisava ir para a Galileia. Eu imagino Pedro indo para a Galileia. A distância era de 100 quilômetros. E Pedro deve ter ido rápido. Mas quando Pedro chegou lá, ele não viu o Senhor. E no capítulo 21, que nós lemos, o texto diz que Pedro, ele chegou junto do mar de Tiberíades. E no versículo 3 ele diz assim: vou pescar. Esse vou pescar aqui, irmãos, sabe o que significava? Os meus sonhos acabaram. Acabou os meus projetos. Vou voltar à minha ocupação antiga. Pedro já não queria mais ser apóstolo. Pedro já não queria mais ser discípulo de Jesus. Ele estava decidido a ir pescar. E com ele foram outros discípulos. Não sei se você já percebeu, mas Jesus chamou 6 discípulos que eram pescadores. Alguns acreditam que Jesus chamou pescadores para a sua obra porque pescador é corajoso, pescador é persistente, pescador se concentra, pescador não desiste. Mas agora Pedro havia desistido, Pedro havia abandonado o chamado. Mas irmãos, o Senhor Jesus estava indo atrás de Pedro, assim como Ele está indo atrás de você. E o Senhor então chegou até a praia. Pedro estava no barco, a Bíblia fala que eles estavam aproximadamente 100 metros da praia, e estavam ali os discípulos tentando pescar, e não conseguiam, não tinham conseguido pescar nada. Sabe por quê, irmão? Homem distante de Deus pode até ser pescador, se estiver distante de Deus, não pesca nem lambari. E eles não conseguiram pescar nada no mar de Tiberíades. Irmãos, o Senhor apareceu, eles olharam, eles não estavam reconhecendo o Senhor, mas eles viram ali aquele homem.
Irmãos, a Bíblia diz assim que Jesus chegou para os discípulos e falou assim: covardes! É isso que a Bíblia diz, irmãos? Jesus chamou os discípulos assim: covardes, vocês foram embora. Foi assim, irmãos? Não. Sabe como que Jesus chamou eles? Eles haviam abandonado Jesus, eles haviam deixado Jesus morrer sozinho lá na cruz. Mas Jesus, quando avistou eles lá na praia, a Bíblia diz assim: olha, filhos, filhos. Jesus chamou eles de filhos. Irmão, essa palavra filho tem uma tonelada de graça de Deus. Filhos, tem algo para comer? E eles disseram não. E naquele momento, Pedro, que estava sem a sua túnica, ele então pulou dentro da água, e ele foi em direção ao Senhor, ele foi nadando. E eu imagino Pedro dizendo assim: olha, agora o Senhor vai me quebrar, agora o Senhor vai apontar o dedo na minha cara, e vai me chamar de covarde, e vai me detonar, vai me humilhar, vai falar que eu abandonei a ele. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Quando Pedro chegou na beirada da praia, a Bíblia diz que tinha um braseiro, e naquele braseiro tinha pão e peixe. Ah, irmãos, no Novo Testamento só tem 2 lugares que a Bíblia fala de braseiro. Um é nesse texto de João 21. O outro é quando Pedro negou Jesus que tinha um braseiro, ele estava perto de um braseiro. Sabe o que Jesus estava falando? Olha, Pedro, onde você caiu eu vou te levantar. Onde você caiu, na geografia que você caiu, na geografia da sua queda, eu vou te levantar. Onde você caiu, eu vou te levantar. Onde você teve a queda, eu vou te levantar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E então, irmãos, Jesus disse: olha, lançai a rede à direita do barco. E diz a Bíblia que eles lançaram a rede e pescaram 153 peixes. Pescaram 153 peixes. E não haviam pescado nada. E então aí eu entro no texto que eu li. Jesus, ele estava tratando a Pedro. E depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Olha o que Jesus perguntou para ele: Simão, tu me amas mais do que os outros? Jesus estava perguntando para ele assim: olha, você me ama mais do que os outros? Pedro, você me ama? Você falou que não ia me abandonar, você falou que não ia sumir da minha presença, você me ama? E Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus então disse assim: olha, então apacenta os meus cordeiros. Simão, você me ama? Pela segunda vez ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pela terceira vez perguntou: Simão, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Irmão, Jesus estava ali trabalhando na vida de Pedro. Jesus estava tratando o caráter de Pedro. Jesus estava curando a Pedro naquele momento. Por que Jesus perguntou 3 vezes? É porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus estava mostrando para ele: por 3 vezes você me negou, então agora por 3 vezes eu estou te perguntando se você me ama. Irmão, se eu fosse narrador naquela época, eu teria narrado da seguinte forma: Jesus estava dizendo: Pedro, você me negou uma vez, 1-0 para você, Pedro. E Jesus então disse: Pedro, você me negou 2 vezes, 2-0 para você, Pedro. Pedro, você me negou 3 vezes, 3-0 para você, Pedro. Mas agora, Pedro, eu te pergunto: tu me amas? 3-1, Pedro. Pela segunda vez eu te pergunto: tu me amas? 3-2, Pedro. Pela terceira vez: tu me amas, Pedro? E então é 3-3, Pedro. Mas agora eu vou fazer uma virada. Pedro, segue-me. Agora é 4-3. Pedro, eu estou fazendo uma virada na tua vida. Eu estou virando a mesa. Eu estou fazendo uma reviravolta na tua vida. Segue-me, segue-me. Aleluia. Irmãos,
palavra grega tem algumas lições importantes para nós. Existem alguns ensinamentos desse texto aqui do original grego que nós não vemos no português. No grego existe, acredito que muitos saibam, 4 palavras que definem o amor. E 2 palavras que definem o amor está aqui nesse texto. Que é a palavra agapô, que é o ágape, o amor sacrificial, o amor de Deus. E a palavra filéu, que é o amor de amizade, o amor de amigo para com amigo, aquele amor de gostar. E Jesus, na primeira pergunta a Pedro, Jesus pergunta para ele assim: tu me amas? Jesus está falando assim: olha, Pedro, agapami. Jesus está falando a palavra ágape. Pedro, agapami. E Pedro responde com a palavra filéu. Pedro responde: não, Senhor, eu não te amo como o Senhor espera, eu não te amo como deveria, eu te amo, Senhor, eu gosto do Senhor, mas eu não te amo a ponto de morrer pelo Senhor. Aí Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, agapami. Pela segunda vez Pedro responde com a palavra filéu: Senhor, eu filio. Pela segunda vez ele responde: Senhor, eu gosto do Senhor, mas não a ponto de morrer pelo Senhor. Aí Jesus pergunta pela terceira vez. Agora Jesus usa a palavra filéu. Jesus perguntou: Pedro, então você pelo menos gosta de mim, Pedro? Aí a Bíblia fala que Pedro entristeceu. Pedro ficou triste, porque ele disse: sim, Senhor, eu gosto, o Senhor sabe que eu gosto de ti. Lição aprendida: quando Pedro orgulhosamente ele disse que nunca abandonaria o Senhor, ele fracassou. Mas quando Pedro humildemente ele reconheceu que ele não era nada, que o seu amor não era suficiente para morrer por Jesus, Jesus então o capacitou. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo: faça a minha obra. Jesus está dizendo: apoie o FAC. Jesus está dizendo: evangelize. Jesus está dizendo: faça a minha obra. Jesus está dizendo: ore pelos enfermos. Jesus está dizendo: faça, eu te capacito. Leve a minha palavra, abençoe as pessoas, eu te capacito. Para concluir essa palavra, irmãos, eu quero que você acompanhe comigo aí o versículo 18 de João capítulo 21. O verso 18 diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Jesus estava dizendo para Pedro aqui: olha, você vai apacentar as minhas ovelhas, e você vai morrer por amor a mim, você vai morrer por amor à minha causa, você vai morrer por amor a mim. Irmãos, em 64 depois de Cristo, o Império Romano invadiu Jerusalém, matou muitas pessoas ao fio da espada. 14 bairros de Roma que tinham 10 foram incendiados, os outros 4 não foram incendiados. Eram bairros de judeus e cristãos que deram álibi a Nero para poder condenar os cristãos, dizendo que foram os cristãos que incendiaram a Roma. E nessa mesma época eles pegaram a Pedro e pegaram a Paulo. Paulo, ele foi decapitado. Agora Pedro, quando ele estava preso, ele estava prestes a morrer. Eles levaram Pedro para o patíbulo, levaram Pedro para ser morto. E olha o que Pedro fez, irmãos. Na Bíblia não está escrito, mas a história nos ajuda a entender. A Bíblia diz que Pedro morreu pelo Senhor, ele estava disposto. Jesus disse: olha, quando você for velho, estenderão as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus.
E os historiadores dizem que Pedro, quando ele foi ser crucificado, igual ao Senhor Jesus, ele disse assim: olha, eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Essa foi a morte de Pedro. Pedro estava disposto a morrer pelo Senhor. Mas Pedro, irmãos, pertinho da sua morte, ele disse algo muito lindo. Eu quero que você abra sua Bíblia aí em 1 Pedro. 2 Pedro, aliás, no capítulo 1, verso 14 e 15. 2 Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Olha o que Pedro disse. Ele disse assim, já estava velho. Foi o que o Senhor Jesus falou: olha, quando você estiver velho, aqui ele já estava velhinho. Ele disse: certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Jesus havia revelado para ele. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que Pedro estava dizendo aqui, irmãos? Pedro estava dizendo assim: eu vou morrer, mas o que importa é que a semente continuar sendo plantada. Pedro estava dizendo aqui, olha, o que importa não é o evangelista, é o evangelho. O que importa não é o pregador, é a pregação. O que importa é que mesmo que o pregador morra, mesmo que o apóstolo morra, mesmo que o pastor morra, mas a palavra continuará sendo pregada, a palavra continuará acesa, a palavra continuará viva nos corações. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Pedro, depois dessa experiência, Pedro se tornou um novo homem. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Pedro pregava e as pessoas arrependiam dos seus pecados. Pedro agora não temia mais a prisão. Pedro não temia mais os açoites. Pedro não temia mais a Herodes. Pedro não temia mais o perigo. Ele sabia que agora o evangelho do Senhor precisava ser pregado. E nós carecemos de homens assim, de mulheres assim, que estejam dispostos a servir o Senhor. Se coloque de pé. Nessa noite talvez você precise ser restaurado por Deus. Deus te trouxe aqui hoje para restaurar a sua vida. Onde foi que você caiu? Onde foi que você sofreu a queda? Jesus está aqui para trabalhar na sua vida. Jesus quer trabalhar no teu coração. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.